extremamente religioso, sem entender o que Jesus estava dizendo, acaba se tornando um pouco arrogante em sua retórica. O porquê? Porque esse povo ele foi cativo por muitos anos. O povo hebreu, ele passa por escravidão dentro da sua história. E essas duas leituras que nós fizemos hoje irá fazer com que a gente compreenda um pouco disso. Então, quando Jesus diz a eles: hoje vocês não são escravos, entretanto vocês precisam ser libertos, para eles é algo que não fecha. É uma conta que não faz sentido. Como assim? Nós fomos libertos por Moisés quando saímos do Egito. Nós sobrevivemos ao exílio babilônico. Como hoje você pode nos olhar e dizer que eu preciso ser livre? É porque a liberdade que eles precisavam alcançar era espiritual. Aleluia. A primeira leitura que nós fizemos foi dentro do livro de Êxodo. Êxodo é o segundo livro da Bíblia. Ele vai nos contar logo a trajetória do povo hebreu após a sua saída do Egito. Quando Moisés ele assume, ele tem a responsabilidade de libertar aquele povo. Aquele povo hebreu, ele descende do povo da genealogia de Abraão, de Sem. E a partir dele nasce uma geração enorme. Essa geração ela teria a responsabilidade de carregar a palavra do Senhor e de guardar as leis e os seus preceitos. Esse povo que nasce da genealogia de Abraão, ele era um povo que tinha uma promessa. Mas além de ter uma promessa, esse povo também tinha um perigo que havia de passar, que era um período de escravidão que serviria no Egito. O Senhor, quando ele entrega a mensagem para o povo hebreu, dizendo para Abraão: você irá gerar um povo da promessa, ele já diz: porém esse povo irá servir como escravo no Egito, mas a minha mão irá livrar eles. Assim era a nossa vida. Quando nós nascemos no pecado, e nós nos tornamos escravos do pecado, pois nós servimos ao mundo. Entretanto, quando Jesus nos encontra e nós nos afogamos nas águas batismais e saímos daquela água, nós renascemos em Cristo. E a partir do renascimento em Cristo, nós somos salvos e libertos através do sacrifício dele. Nós servimos um período de escravidão para o pecado, assim como o povo hebreu serviria para o Egito. E essa representação ela se cumpre no início do livro de Êxodo. Um homem chamado José, descendente de Jacó, ele é colocado num cativo por seus irmãos. Por quê? Porque ele sonhava. Ele tinha um sonho de que ele herdaria um reino, de que ele governaria em uma terra longínqua. E esse sonho dele, ele começou a despertar inveja e ira no coração dos irmãos dele. E por conta disso, eles ironizam chamando ele de sonhador. Pegam José e colocam num cativeiro preso. E quando o povo do Egito desce, eles veem: esse povo gosta de escravos. Esse povo compra escravos. Aleluia. Vamos vender o nosso irmão? E se esse sonho dele for real, já acaba aqui. E esse período de escravidão começa na vida de José, onde ele é enviado no Egito para servir ao pecado. E quando ele começa a servir ao Egito, por conta da sua boa conduta e boas atitudes, ele consegue confiança do faraó, ao ponto de que ele vai alçando cargos, até que anos depois, os irmãos dele vão ao Egito e encontram José como governador. Glória a Deus. O propósito que Deus tem na sua vida não impede que você passe por tribulações. Aleluia. Às vezes é necessário uma libertação de um cativeiro para que você almeje o seu cargo de governador que Deus colocou na sua vida. Às vezes é necessário uma libertação de um cativeiro para que você alcance o propósito que Deus quer que você almeje. Assim foi na trajetória de José. Então, quando José ele assume o Egito, ele então inicia uma nova aliança com aquele povo. E o povo hebreu começa a se sentir familiarizado dentro do Egito. E ali se cria uma aliança. O povo hebreu começa a descer no Egito e assim eles começam a se expandir pouco a pouco. Porque
porque o trabalho do povo hebreu era muito bom. Sendo assim, era bom financeiramente para os egípcios manter eles lá dentro. Entretanto, 300 anos se passam, e o faraó que assume, ele não conhece José. Ele não sabia quem era aquele hebreu que entrou no Egito para fazer aliança com o seu povo. Ele não tinha entendimento daquele homem que veio nos trazer uma aliança. E por conta disso, esse faraó começa apenas a olhar para o perigo. E que perigo é esse? É que o povo hebreu crescia. Deus. Glória a Deus. Conforme o tempo passava, o povo hebreu começava a ocupar mais lugares do Egito. Eles começavam a se expandir mais. Porque o povo egípcio, eles tinham seus maus costumes. Viviam na poligamia e no pecado. Sendo assim, eles não entendiam a prosperidade de Deus, que era crescer com sua família e edificar a sua casa. Eles não tinham os mesmos hábitos que o povo hebreu tinha. E por conta disso, o povo do Egito não crescia o mesmo tanto que o povo hebreu. E esse novo faraó então entende: esse povo está se expandindo, e isso é um perigo para nós. Vamos aumentar a carga e os impostos sobre ele. Porém, o versículo que nós lemos no livro de Êxodo nos diz que quanto mais aumentava a carga, mais o povo crescia. Quanto mais aumentava a luta, mais o crente estava orando. Quanto mais aumentava a prova, mais o crente buscava a palavra. Quanto mais aumentava a dificuldade, mais o crente estava dando glória a Deus dentro da igreja. O problema que o faraó encontrava com o povo hebreu é que quando ele aumentava a luta, o povo continuava aumentando a sua fidelidade no Senhor. Quanto mais ele tentava aumentar a dificuldade financeira, mais o povo depositava sua esperança e sua fé em Deus. E por conta disso, as lutas que ele depositava em cima do povo hebreu só fazia com que eles expandissem. Porque quanto mais luta você passa, se você deposita sua fé em Deus, a sua luta não vai ser para te matar, a sua luta não vai ser para terminar com o seu ministério, a sua luta não vai ser para enterrar a sua família, a sua luta vai ser para você crescer na presença de Deus. Glória a Deus. Glória. Oh, glória. E esse povo então passa a crescer. E o faraó então tem que aumentar as dores. E é onde ele coloca que as parteiras devem matar os filhos meninos, pois tinha a promessa de que um libertador nasceria daquele povo. Meu Deus, aleluia. E essa história os irmãos já conhecem. Aleluia. Porque quando esse preceito chegou dizendo: as parteiras vão matar os meninos, as tribos de Israel pararam de gerar, pois elas tinham medo de que tivessem um filho, ele nascesse menino e fosse afogado no Rio Nilo. No tempo de crise, quem tem medo não gera, mas Joquebede gera. Aleluia. Não gera. Eles continuam crendo. E essa fé que eles depositaram nesse tempo de crise gerou Moisés, o que libertaria aquele povo. Glória a Deus. Porém, aqui eu dou uma pausa para a nossa segunda leitura, que é no livro de Lamentações. Glória a Deus. Entendam que a primeira servidão do povo hebreu era uma profecia que deveria acontecer. A escravidão, ela tinha que acontecer, porque aquele povo ainda não estava liberto do pecado. Glória a Deus. E eles tinham que amadurecer na sua fé. Glória a Deus. Porém, as lutas que eles passaram no Egito fizeram com que eles crescessem na fé e amadurecessem na presença de Deus. Glória a Deus. Hoje é um culto de libertação, e eu digo que há libertações que servem para aumentar a sua fé em Deus. Glória a Deus. Há prisões que acontecem para que você aprenda a depositar sua fé no Senhor. Eu não sei que prisão você pode estar passando, uma prisão financeira, Aleluia. um isolamento, ou às vezes parece que nenhuma porta se abre, você se sente isolado, como se Deus tivesse te posto na fornalha. Oh, Deus. Mas Deus não libertou aqueles 3 jovens de entrar na fornalha, não. Glória a Deus. Mas Ele garantiu que Ele estaria lá dentro com eles.
Lamentações, que ocorre após o livro do profeta Jeremias. Aleluia, Jesus. Aqui já são mais de 500 anos depois, muito mais, centenas de anos depois, pois só o período que o povo passa no Egito já são mais de 400 anos. E aqui então nasce gerações de profetas que são levantados para alertar o povo de Israel que se eles continuassem pecando contra Deus, eles iriam perder a guerra para a Babilônia. Aleluia. Jeremias passa mais de 50 anos pregando essa mensagem nas ruas. Se você se desviar, vai dar errado. Se você tirar seus olhos de Deus, não vai dar certo. Jeremias passa mais de 50 anos gritando nas ruas: se vocês pararem de olhar para Deus, vai dar errado. Se você tirar os olhos de Jesus, não vai dar certo. Aleluia. Jeremias, ele avisava todos os dias, e ele era escandalizado, ele era ridicularizado, mesmo alertando o povo: Glória a Deus. gente, vai dar errado, sem Deus não tem como, essa luta sem Deus não dá para passar, Aleluia. essa fase ruim sem Deus vocês não vencem. Glória. Porém, esse mesmo povo, que já tinha sido liberto do Egito, que já tinha passado por reis e rainhas, ele chega nesse ponto em que ele volta à idolatria, em que ele volta à prevaricação, ao pecado, à luxúria, em que ele volta para tudo aquilo que desvia ele do caminho do Senhor. Esse povo, ele volta a acatar tudo aquilo que não agrada a Deus. Os templos se tornaram bagunça. Já não se tinha mais palavra, já não se tinha mais respeito pela doutrina de Deus. Aleluia. E por conta disso o perigo nasce. O povo de Babilônia cresce e começa a querer vencer a guerra. Aleluia. E quando eles invadem Israel, Jeremias estava ali presenciando tudo, sabendo o quanto ele havia pregado, o quanto ele havia avisado, o quanto ele havia anunciado. E o tal dia chegou. E quando esse povo então é tomado no cativo, ele passa mais de 70 anos no cativo babilônico. Aleluia. É o período mais terrível que existiu em Israel. Nós temos relatos terríveis do que o povo de Babilônia fez com Israel, porque o povo havia amolecido o coração para o diabo, para coisas diabólicas. Glória a Deus. E então esse povo passa a se tornar preso mais uma vez. Deus, ele me entregou 2 períodos e 2 situações. A primeira era uma profecia de Deus, em que aconteceria uma servidão para que o povo aumentasse a fé. A segunda era simplesmente a mão do homem, cometendo erros, e que resultaria em servidão. Resultaria em uma necessidade de libertação. É, Deus, aleluia. E hoje nós estamos em um culto de libertação. Glória a Deus. Existem pessoas que precisam ser libertas, porque assim como Israel, assim como Jerusalém, se colocou na situação de pecado, se colocou na servidão ao pecado, e a partir disso Satanás tomou liberdade em seu coração. De repente as coisas de Deus perderam a graça, a palavra já não confronta como tinha que confrontar, o louvor já não toca como tocava antes. É verdade. Aleluia. Porque o coração está inclinado para o mal. E essa inclinação, ela acontece a partir de legalidades, idolatria, luxúria Aleluia. e todo o mal que pode arrecatar. Nós percebemos que então, quando Jeremias está dentro do cativo, ele passa a escrever o livro de Lamentações. É um livro poético e filosófico, falando sobre a situação de Jerusalém, falando sobre como Jerusalém era grande,
e como agora ela está destruída. Como Jerusalém prosperava na presença de Deus e agora ela serve ao diabo. Como Jerusalém era um lugar bom de sentir, não é assim quando a gente entra na igreja, que a gente começa a ouvir os primeiros louvores, de repente uma emoção enche o peito, de repente aquela vontade de louvar a Deus começa a se engrandecer. Essa era a Jerusalém que tinha vontade de adorar a Deus, a Jerusalém que via emoção na presença do Senhor. E olha o que Jerusalém é no capítulo 1 de Lamentações, o versículo 1: como se acha solitária aquela cidade dantes tão populosa. Como se acha solitária Jerusalém, essa pessoa que antes era rodeada de amigos, como se acha solitária, como hoje passa tempo sozinho num quarto, derramando lágrimas. Olha o que diz o profeta: continuamente chora de noite, e as suas lágrimas correm suas faces, não tem quem a console, nem os seus amadores, nem os seus amigos, não tem mais ninguém que console a Jerusalém. Esse é o coração de alguém que está inclinado para as coisas que não são de Deus. Aleluia. E ele continua: os adversários a dominaram, no versículo 5. Os seus inimigos prosperaram. O que é isso, pastor? São os problemas que começaram a vencer. As batalhas ele já não consegue mais ganhar. As contas do dia já não fecham. Está ficando difícil cada dia que passa, por causa da multidão das suas prevaricações. E o profeta continua: lembra-se, Jerusalém, nos dias da sua aflição e das suas rebeliões, de todas as mais queridas coisas. Tenta lembrar, Jerusalém, de como você era. No versículo 16: afastou de mim o Consolador, que devia restaurar a minha alma. Olha o que esse verso diz. Aquele Deus que restaurava a minha alma agora já está distante. Porque o pecado começa a nos afastar da presença do Espírito Santo. A maldade nos afasta daquilo que é de Deus. O mundo tenta te enganar, que existe um meio termo, que existe uma meia colocação. Eu não posso ir demais para Deus, senão eu fico louco. Eu posso ficar aqui no meio do caminho. Não é assim, pastor? O mundo tenta te convencer que dá para fazer mais ou menos. Eu não preciso me entregar tanto a Deus que nesses crentes loucos. Eu posso ficar um pouco no meu canto. Eu não preciso fazer tanto para Deus que nem eles fazem. Eu posso fazer um pouco do que eu quero. Porém a Bíblia nos diz que aquele que peca e nasce do pecado é escravo do pecado. Ele serve ao pecado. Porém no capítulo 5 de Romanos nos diz que pela nossa fé e pelo sacrifício de Jesus nós não servimos mais ao pecado, porque Ele é o nosso Redentor. A única maneira de não servir ao pecado é servindo a Jesus. Não existe metade do caminho, não existe uma terceira alternativa. Ou você junta, ou você espalha. Quem pregou isso foi Jesus. Não é o pregador que está te induzindo. Ou você está perto, ou você afasta. Só existem dois caminhos, só existem duas opções. Porém esse mesmo povo que se encontra nesse estado de lamentação profunda, enquanto Jeremias descreve toda essa dor, toda essa angústia que o povo está sentindo, enquanto ele anda pelas ruas e vê o povo da Babilônia formando cercos na volta da cidade, vendo que eles não têm mais para onde sair, vendo que eles não têm mais alternativa, uma rota de fuga. Quando ele vê tudo isso ocorrendo, ele escreve o capítulo 2. E ele continua relatando as tristezas. Notem que antes de cada versículo no livro de Lamentações tem uma palavra. Ela está escrita em hebraico. Aleph, depois é Bet, depois é Gimel, depois é Dalet, e assim por diante. Essas palavras em hebraico, pastor, ela é o vocabulário hebraico. Como se nós estivéssemos escrevendo A, versículo, B,
o versículo, ele coloca a sua escritura em uma coluna. Ele escreve versículo A, versículo B, versículo C, versículo D. E ele faz isso com o alfabeto inteiro no capítulo 1 e 2. Essa estrutura poética que ele faz serve para nos mostrar as lamentações e as dores de um povo em sua completude, de A até Z. Não existe uma letra que não chora no livro de Lamentações. Não existia uma letra do alfabeto hebraico que não estava lamentando por seu povo. Porque esse profeta já não tinha mais palavras para descrever a dor. Então ele descreveu todas as letras que tinha no vocabulário. Ele coloca elas em sequência. E dentro do capítulo 3, quando ele começa a descrever as dores, ao chegar no meio do livro, que é o versículo 22, ele começa a se lembrar do único Salvador que eles têm. Então ele começa a dizer que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Nova são a cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto eu esperarei nele. Bom é o Senhor para os que as têm a ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança, aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Bom é para o homem suportar o jugo da sua mocidade, assentar-se solitário e ficar em silêncio, porquanto Deus o pôs sobre ele. Põe a boca no pó, talvez assim haja esperança. Dê a face ao que fere, farte-se de afronta, porque o Senhor não rejeitará para sempre. O que Jeremias estava descrevendo era que, mesmo que nós hoje estamos afastados da presença de Deus, mesmo que nós hoje não estamos buscando a Deus como buscávamos antes, ainda assim as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. As misericórdias do Senhor ainda nos permanecem, ainda nos capacitam a nos aproximar dele. O que Jeremias estava descrevendo é que não importa o quão fundo do poço você está, não importa o quão fundo do poço a vida te deixou, enquanto você levantar a sua mão, o Senhor ainda alcançará ela lá de cima. Enquanto você estiver com sua mão de pé, Jesus ainda estará pronto para te resgatar, para te renovar, para te restaurar e para manter a sua casa na presença do Senhor. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Se coloca de pé que eu já vou encerrar. Aleluia. Louvado é teu nome. De um lado nós tínhamos o povo escravizado para cumprir-se um propósito. Aleluia. Do outro nós tínhamos um povo escravizado Glória a Deus. porque fugiu do propósito. Qual que é a grande diferença? É que enquanto você está inclinado à vontade de Deus, não existe uma prisão que consiga te derrubar, que consiga te derrotar, que consiga te vencer. Oh, glória a Deus. Porque enquanto os 3 jovens estavam dentro da fornalha, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles estavam louvando ao Senhor dentro da fornalha. Porque a prisão do lado de dentro com Deus não é nada. Paulo, ele muito é preso no Novo Testamento. E ele nunca diz, Roma está me deixando preso, não. Ele diz, eu sou um preso de Jesus. Ele se declara, Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Porque ele sabia que em cada prisão que ele estava vivendo, Jesus estava com ele. Aleluia. Hoje é um culto de libertação. E Deus, ele me entregou uma mensagem diferente para esse culto. Aleluia, Jesus. E eu entendo o propósito. É porque existem pessoas que vivem em prisões, porém não está conseguindo compreender que se inclinar para Jesus, mesmo dentro da prisão, você vai viver o propósito. Aleluia. Aleluia. As cadeias vão se quebrar.
as algemas vão se romper. Talvez você se sente preso no seu trabalho, você se sente preso na sua casa, você se sente preso à sua rotina, você se sente preso a uma dor no seu coração, você se sente preso a uma falta de perdão que você não libera há muitos anos. Porém você não entende que isso está te afastando de Deus. Mas se você assumir essa sua prisão e dizer, sim, eu estou preso nisso, porque o primeiro passo para se tornar livre é entender que está preso. No capítulo 5 de Lamentações ele diz, caiu a coroa de nossa cabeça, ai de nós, porque pecamos. Aleluia. O primeiro passo para reconhecer que eles precisavam ser limpos por Deus era reconhecer que estavam sujos. O primeiro passo para você ser liberto por Jesus é você entender que está preso a um perdão, a uma mágoa, a um rancor. E se você está se sentindo preso a algo, eu te convido a vir aqui à frente que nós estaremos orando essa noite. Aleluia. E a partir dessa noite eu creio que Jesus irá te libertar, porque Ele estará contigo nas suas aflições e nas suas dores, assim como Ele te prometeu. A prisão ela não te impede de viver teu propósito. A prisão ela não vem para derrubar teu ministério. A prisão ela vem para fortificar a sua fé. E quando tu chegar no ápice do teu ministério, tu entender o quanto foi necessário passar por aquilo lá atrás, o quanto aquilo te transformou. Paulo escreve para os coríntios que gostaria de falar com eles como se eles fossem espirituais, mas eles são carnais. Ele descreve que ele gostaria de dar mantimentos sólidos para eles, mas eles só conseguem tomar leite. O exemplo é um bebê. Na fé nós começamos como um bebê. Não importa se a irmã aceitar Jesus com 40 anos, irmã, não importa a idade, começa como um bebê. Começa tomando leite e depois passa para o mantimento sólido. E Deus essa noite quer levar vocês para um nível espiritual diferente. Jeremias viveu o propósito dele mesmo dentro do cativo. Quando ele era criança, ele ouviu do Senhor: antes que você se formasse no ventre da sua mãe, eu te escolhi. Antes que você nascesse, antes que você começasse a gerar um embrião no ventre da mãe, Jesus ele já tinha te escolhido e dito: esse aqui vai cantar, esse aqui vai pregar. Vai pregar, com certeza vai pregar. Isso aqui vai fazer tudo, porque é missionária. Missionária tem que se virar. Não tem tempo para pensar. Canta, prega, faz tudo. Esse aqui vai ganhar muita alma. Aleluia. Sabe por quê? Porque Deus ele te escolheu como testemunho. E o teu testemunho vai ganhar almas. Vai ganhar vidas. Deus ele está mexendo na tua vida para te tirar da tua zona de conforto. Ele está me mandando te dizer isso essa noite. Porque tem vidas que o Senhor vai resgatar e vai trazer para ele. Muito mais do que o Senhor pensou que caberia aqui dentro. Muito mais que caberia se a gente quebrasse essa parede aqui, ó. Muito mais. Porque Ele te escolheu como testemunho que vai salvar vidas. E mesmo que um dia o Senhor pense: estou meio sobrecarregado, não tem pregador, não tem levita, o Senhor pega a sua harpa e canta do seu jeito. Que a glória vai descer dentro da casa. Aleluia. E vai encher os corações. Aleluia, Jesus. Eu não tenho palavra, pega o microfone e conta aquilo que o Senhor viveu, aquilo que o Senhor viu, aquelas noites que o Senhor passou e só o Senhor sabe. Que o fogo vai cair na casa e vão ter joelhos se prostrando na presença do Senhor. Eu estou orando essa noite, Senhor, meu Deus e nosso grandioso Pai. Sim, Deus. Pai, eis na tua presença a tua serva, meu Senhor. Só o Senhor sabe, Pai, o que ela tem passado dentro do seu coração e suas aflições. Aleluia. Só o Senhor entende, Pai, as dores que ela sente, Pai.